Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. Exportações brasileiras de soja e milho continuam a confirmar as expectativas e caminhar para novos recordes neste ano. Preço médio líquido recebido pelos produtores de leite de Minas Gerais foi de R$ 1,24 o litro, isso em julho, referente à produção entregue em junho. Mercado do boi gordo está em alta na maior parte das regiões. Fernanda Chaveiro da Silva, advogada, vai comentar sobre os impactos da reforma trabalhista ao trabalhador rural. Primeiro mês da safra agrícola 2017-2018, em julho já teve demanda de 8,4 milhões de reais em crédito bancário. E Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora, vai falar sobre o Fundo Rural. O agronegócio está começando. O volume das exportações brasileiras de soja e milho continuam a confirmar as expectativas e a caminhar para novos recordes neste ano. Embalados por colheitas recorde no país, na safra 2016-2017, os embarques da oleaginosa vão superar com folga a marca de 60 milhões de toneladas, ao passo que os do cereal tendem a somar, na pior das hipóteses, 30 milhões de toneladas. Levantamento da Associação Nacional dos Exportadores, a ANEC, baseado nas cargas que efetivamente já partiram dos portos, apontou que em julho os envios da soja ao exterior atingiram 6 milhões e 400 mil toneladas, 1,5 milhão a mais que no mesmo período do mês de 2017, e já alcançaram quase 52 milhões de toneladas nos primeiros 7 meses do ano, aumento de 17% sobre igual intervalo de 2016. A entidade estima que os embarques vão chegar entre 61 e 62 milhões de toneladas neste ano, mas o volume poderá ser até maior. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, que representa grandes tradings, elevou sua projeção para 64 milhões de toneladas em relatório divulgado agora na última sexta-feira, 1 milhão a mais que o previsto no fim de junho e o volume 24% superior ao do ano passado. Nos cálculos da ABIOV, as exportações do grão vão render por volta de 23 bilhões de dólares neste ano, um incremento de quase 23% em relação ao ano passado. Somando-se farelo e óleo, os embarques do chamado complexo soja deverão bater na casa de 27,7 bilhões de dólares neste ano, quase 17% superior ao do ano passado. De acordo com o levantamento feito pelo CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço médio líquido recebido pelos produtores de Minas Gerais, que é o maior estado produtor de leite do Brasil, foi de R$ 1,24 o litro em julho, que é referente à produção entregue em junho, uma queda de quase 3% frente ao mês anterior. A queda verificada em Minas Gerais também foi vivenciada na média Brasil, que é composta pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Bahia. Na média, o preço líquido recuou 2,7% frente a junho, com o litro negociado a R$ 1,23. O preço ficou abaixo do registrado em julho de 2016, com recuo de 12,8%. A diminuição dos preços do leite no campo esteve atrelada à demanda ainda enfraquecida por lácteos e ao aumento da captação. Os fatores que estão provocando a queda nos preços pagos aos produtores são o consumo enfraquecido e o aumento da captação. Enquanto a captação está em alta, o consumo vem caindo em função da crise econômica e do aumento do desemprego. Além disso, os preços do leite no mercado internacional apresentaram queda e as importações promovem uma concorrência predatória. E toda essa conjuntura contribui para a redução dos preços.
O mercado do boi gordo está em alta na maior parte das regiões. A menor disponibilidade de boiadas tem feito com que os frigoríficos aumentem as ofertas de compra. As programações de abate têm diminuído, embora, em geral, não estejam assim tão apertadas. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, em São Paulo, o preço de referência ficou, em média, R$ 128 por arroba, agora na última sexta-feira, dia 11. Isso à vista livre de fundo rural. Mas existem negócios em valores maiores. Em decorrência desse cenário, há casos de pecuaristas desistindo de entregar as boiadas para o curto prazo e a expectativa é de preços firmes e prováveis ajustes positivos nas referências, uma vez que preços acima destas já ocorrem em diversas regiões. A chegada da entre-safra, mesmo que atrasada, tem permitido este cenário. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos hoje, para a maioria dos municípios, tempo parcialmente nublado, pouco vento durante o dia e sol entre poucas nuvens. Porangatu e Campos Belos terão predomínio de sol. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. Porangatu, 39 a máxima e 22 a mínima. Campos Belos, 37 a máxima e 24 a mínima. Ceres, 36 a máxima e 16 a mínima. Lusiânia, 33 a máxima e 19 a mínima. Jussara, 37 a máxima e 23 a mínima. Anápolis, 33 a máxima e 19 a mínima. Acreúna, 36 a máxima e 23 a mínima. Quirinópolis, 36 a máxima e 23 a mínima. Jataí, 37 a máxima e 16 a mínima. E Ipameri, 35 a máxima e 17 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, a advogada Fernanda Chaveiro da Silva vai comentar sobre os impactos da reforma trabalhista ao trabalhador rural. Primeiro mês da safra agrícola 17-18, julho teve demanda de 8,4 milhões em crédito bancário. E Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities, vai comentar sobre o Fundo Rural. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Fernanda Chaveiro da Silva. A Fernanda, ela é advogada, mestre em agronegócio pela Universidade Federal de Goiás, especialista em direito empresarial e também é professora de direito agrário. E nós vamos falar de um tema que eu acho interessante, depois de tantas mudanças que estão acontecendo aí em nível de governo federal. Nós vamos falar dos impactos da reforma trabalhista ao trabalhador rural. Doutora Fernanda Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Doutora Fernanda, nós tivemos aí agora, recente, as mudanças trabalhistas e nós tivemos aí a Lei 13.467. E eu pergunto para a senhora, qual a principal novidade que foi trazida por essa Lei 13.467, que é conhecida como Lei da Reforma Trabalhista, que se aplica aos trabalhadores rurais? Ela se aplica só aos trabalhadores rurais ou é geral? Não, é geral. Ela vai se aplicar tanto aos trabalhadores rurais, também aos trabalhadores urbanos, né? Esta lei da reforma trabalhista, ela foi sancionada no mês passado pelo presidente Temer e ela trouxe diversas inovações, bem como alterou vários dispositivos, artigos que estavam ali na CLT, no sentido de modernizar as relações laborais, as relações trabalhistas. E aí, que tanto se aplica no meio urbano quanto também no meio rural. E aí a principal novidade trazida por ela, que pode abranger aí os trabalhadores rurais, é a questão do do contrato de trabalho intermitente. Intermitente? Isso. Agora, de maneira geral, na sua opinião, essa lei foi bom, não foi bom? Vai melhorar, não vai melhorar? Antes de falar do contrato intermitente. Existem vários aspectos positivos que trazem uma maior flexibilidade, mas também existem alguns aspectos negativos. Né? Que precisam ser ainda mexidos. Sim. E agora vamos lá. Como é que funciona esse contrato intermitente?
Esse contrato intermitente, ele vai funcionar da seguinte forma: as partes, elas vão celebrar este contrato e a partir do momento que o empregador assinar esse contrato intermitente de trabalho, o empregado, ele vai ficar à disposição da empresa ou do empregador até ele ser convocado para a realização do trabalho. Essa convocação, ela deve ser realizada com pelo menos 3 dias de antecedência e aí fica a critério do trabalhador aceitar ou não realizar esse trabalho. Caso ele aceite, ele vai ter que estar no horário que foi estipulado, cumprir com o que foi estipulado e também no local. Lembrando que esse contrato intermitente, ele vai ser sempre aplicado naqueles trabalhos, naquelas atividades que não há um exercício de prestação de serviço contínuo. Então, sempre vão haver intervalos. Empregatício. Na verdade, querendo ou não, existem alguns aspectos ali do vínculo empregatício. Entendi. Ele vai ter direito, por exemplo, a FGTS, 13º, férias. Então, ele não vai perder os seus direitos, mas ele vai ser aplicado naqueles casos em que há um intervalo, como é muito comum na atividade do campo, né? Nas atividades realizadas no meio rural, que vai depender... É um serviço que não seja temporário. Isso, que vai depender ali do ciclo natural. Então, o período de trabalho pode ser determinado em meses, pode ser determinado em dias ou até mesmo em horas. Tá. E como deve ser feita essa convocação? Por exemplo, quais seriam as ferramentas ou os instrumentos para que o empregador possa utilizar para chamar o empregado para prestar serviço a ele? Existem vários instrumentos, né? Esse instrumento, primeiramente, ele tem que ser de acesso ao empregado. Então, o empregado, ele tem que ter acesso a determinado instrumento para poder ser convocado e, além disso, tem que ser de modo eficaz. Então, hoje, a gente pode utilizar o telefone, pode ser utilizado o WhatsApp, bem como até o Facebook, para poder estar convocando esse trabalhador aí para realizar essa prestação de serviço. Lembrando que, quando o empregador o chamar este trabalhador, ele tem um dia útil para poder se manifestar. Caso ele não se manifeste durante este período, presume-se ali, né, que ele recusou aquele serviço, que ele não vai prestar aquele serviço. Tá, então só para finalizar agora. E quando aceita a oferta, por exemplo, para o comparecimento ao trabalho e por algum motivo qualquer uma das partes descumprir, o que será feito para ser resolvido? Se qualquer uma das partes descumprir esse contrato intermitente de trabalho, vai ter que ser pago 50% em cima da remuneração e esse valor deverá ser feito esse pagamento durante 30 dias, pelo período de 30 dias. Tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Aplica-se aos dois lados. Aí vamos ver como vai funcionar. É o que a lei diz, né? Mas vamos ver como que vai funcionar aí na prática. Tá certo. Doutora Fernanda Chaveiro da Silva, muito obrigado mais uma vez pela participação da senhora aqui no nosso programa e até o próximo. Até o próximo. Obrigada. Obrigado. E depois do intervalo, você vai ver primeiro como foi o primeiro mês da safra agrícola 2017-2018 e que julho teve uma demanda de 8,4 milhões de reais em crédito bancário. E Luiz Antônio de Brito, ele vai comentar sobre um tema interessante, sobre o Fundo Rural. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito. Luiz é especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. E nós vamos começar falando sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre Fundo Rural. Luiz Antônio de Brito, bom dia. Bom dia, Tudo Toninho. Bem? Bom dia a todos os amigos aí do programa Agronegócio. Como é que tá as coisas? Tudo certinho? Tudo bem. Pois é, e o Fundo Rural está aí, né? O Fundo Rural está aí, já vem à medida que nós conversamos aqui algum tempo atrás aí, né? Muita gente chiou, não vai pagar, e tá aí. E vai todo mundo pagar. Vai pagar e em cima de 2009, que foi aquela liminar que foi cassada pelo STF, que nós já tínhamos comentado. E agora o que está em jogo agora é algumas negociações de como pagar, né, Antônio? Como pagar. Como vai ser feito isso aí. Na verdade, o que a gente tem duas posições, Antônio. A posição do governo e que criou a emenda 793, né, a medida provisória 793. Só para você ter ideia, em cima dessa medida provisória, já foram criadas 743 emendas pelos parlamentares, né? Você que está nos acompanhando aí, está vendo essa tabela? O Fundo Rural já foi feita, até agora, 743 emendas
para poder tentar chegar num acordo. Imagine você o que são 743 emendas. Parece brincadeira, não parece? E tem um detalhe, Antônio, essas 743... E não chegou no acordo ainda, hein? E tem um detalhe, as 743 emendas foram feitas em 7 dias, né? Eu tenho deputados... Estão querendo imitar Deus quando criou o mundo? Eu tenho deputados aí que um deputado só entrou com 50 emendas. E a maioria das emendas são repetitivas, são o mesmo assunto. E dessas emendas nós temos a parte do governo que parcelou a dívida em 176 meses, Antônio, dá quase 15 anos, né? O perdão total dos juros, 100%, você pode ver que até aí para cima os parlamentares está certo. Aí quando entra no desconto de multas, que o governo propôs 25% de desconto em cima das multas, as emendas pedem 80%, né? E o governo pediu, do valor das multas, pediu a entrada de 4%, e já os parlamentares pedem para reduzir para 0,8% dividido em 4 parcelas, né? E essa legislação vai entrar em vigor em janeiro de 2018, onde o Fundo Rural vai para 1,2%, e nas emendas, os parlamentares pedem que a Selic seja substituída pelo IPCA, como forma de cálculo dessa taxa de juros. Então, para você ver, o Fundo Rural cheio, Antônio, ele era 2,3, né? Agora o governo está falando em baixar para 1,2, né? Luiz, está difícil para entender, não está? Tá, mas o que acontece é o seguinte, Antônio, ainda temos o Senar, que leva 0,2, né? E tem o Sebrae também. E o RAT, que leva... o sistema S, né? E o RAT, que leva 1%, né? Será que vai chegar num denominador comum? Tem que chegar, né? O que aconteceu é o seguinte, o governo fala 1,2, mas quando você soma esses 0,3, vai para 1,5 de novo. E nós temos agora um fundo também aplicado à soja pela ProSoja agora de 0,2%, então o produtor vai estar atingindo aí 1,7, na verdade, em impostos, né? De 2,3 ele vai conseguir 1,7. Para quem queria 0, ficou bastante longe, né? Quer dizer, não adianta, parece que a população, de maneira geral, com todo respeito, parece que nós estamos anestesiados e tentando engolir tudo o que foi afanado da população brasileira. Luiz, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta para falar sobre o JBS. É um minutinho só. Eu estou de volta conversando com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora, e agora nós vamos falar sobre a JBS que subiu na Bolsa. Subiu, Luiz? A JBS subiu, ela veio recuperando. E o pecuarista desceu. Ela veio recuperando, acabou que foi um bom negócio para quem comprou as ações da JBS na crise, né? Você pode ver aqui, ela chegou a bater abaixo de 6, e hoje nós estamos trabalhando no dia 8/8, ela chegou a 8,5, R$ 8,05 a ação, o que fez com que ela atingisse o volume de mercado aí de 23 bilhões, né, Antônio? 23 bi. 23 bilhões, que é o volume, 23 bilhões, que era o valor de mercado dela. Para você ter uma ideia, antes da delação premiada dos irmãos Batista, a JBS valia 25,7 bi, né? Então ela caiu bastante naquele momento. Para você ver lá, em maio, na delação, esse 17 de maio que está no segundo gráfico aí, ó, ele é onde ela caiu para baixo de 6. E nesse momento aí, a JBS valeu 16 bi, né? Chegou a valer 16 bilhões. Com a venda de alguns ativos, como a Vigor, o frigorífico do lá Mercosul, na Argentina, no Paraguai. a Moi Park, que está sendo negociada, né? O Five Rivers, também dos Estados Unidos, ela está capitalizando em 6 bilhões agora com esse volume de negócio. Então fez com que a JBS ganhasse. E para você ver a oportunidade de negócio. Na crise, quem entrou ali comprando ações da JBS em maio, hoje ela está valendo quase R$ 9,00, né? Então seria um bom negócio também você aproveitar o momento de crise para ser um investidor também, usar a bolsa a seu favor, usar as notícias a seu favor, aproveitar os mercados, as oportunidades que tem e entrar nesse jogo também, que é o jogo da economia, o jogo do mercado, e poder se capitalizar usando as informações que o mercado lhe dá. Então a JBS não voltou aos 25 bi, mas ela ganhou nesse processo, ganhou nesse processo 7 bilhões, né? Então mostra que ela voltou a aumentar as escalas de abate, ela negociou com os bancos brasileiros as questões do pagamento e fez com que as ações dela voltassem a ganhar na Bolsa. Resumindo, parece que está tudo bom, né? Parece que vai achar um caminho de recuperação. Agora, Luiz, exportação mensal de milho.
parece que o milho teve um resultado bom, né, em exportação. Vai, o Brasil vai fazer novamente o dever de casa, Antônio. Nós vamos conseguir exportar bastante aí, milho, né? Quer dizer, até julho parece que a coisa está indo bem, né, Luiz? Julho bateu 5,5, né, Antônio? Mas você já tem agora o agosto projetado quase 6 milhões. Se você pega agosto até o final do ano, mantendo uma média de 5, 6, nós vamos atingir o que o mercado trabalha acima de 30 milhões de toneladas. E com certeza nós vamos entrar em janeiro também do ano que vem, mandando alguma coisa aí próximo de 2 milhões. Então, existem alguns segmentos, alguns analistas que acreditam que a gente vai levantar aí de 32 a 34 milhões de toneladas exportadas, né? É um volume interessante, os leilões de PEPRO do governo ajudou bastante, os leilões de PEP também estão ajudando. Isso fez com que esse escoamento vá retirar do mercado um excesso que poderia ser prejudicial mais ainda ao preço do grão no Brasil. Luiz, só para finalizar, eu queria voltar lá no Fundo Rural, lá atrás. Sim. Sobre o seguinte, o governo está louco por causa de dinheiro, né? Está buscando tudo que é recurso, mas ao mesmo tempo gastando onde não deve, né? Esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema, porque busca num segmento extremamente competitivo, que é o agronegócio que a gente sempre fala aqui, tributação, questões... E não corta os gastos internos, não faz o dever de casa. Não faz o dever de casa, nós não temos a política de longo prazo e buscando recurso, buscando taxar tudo que pode pela frente. Então precisamos ficar atentos para não vir mais impostos aí. Tomara. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Eu que agradeço, um bom dia a todos. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.